Graça e paz, que Deus te abençoe abundantemente agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui já leva o nosso elogio, esse escritor. Ele está cheio de Deus, é por isso que ele tem uma frase tão inteligente na mente e nos lábios dele. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança é uma das maiores sacadas, exercícios que ao fazermos pode fazer com que a gente se distraia com relação a esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Eu gostaria, aliás, eu faço questão que você depois leia esse capítulo inteiro, do versículo de número 1, especialmente o versículo de número 22 em questão, porque você vai talvez se identificar com o sofrimento e com o desespero do nosso querido irmão que escreveu esse livro. Sabe aquele tempo em que as coisas parecem simplesmente não dar certo? Tem tudo para dar. Existem condições reunidas para que a coisa aconteça, mas simplesmente não dá. E a impressão que se tem, que fica, é que o céu ficou cinza escuro sobre a nossa cabeça. E pior, só sobre a nossa cabeça. Existem momentos na nossa vida que parece que a nossa mão fica ruim, os nossos olhos também. Tudo que a gente intenta fazer parece simplesmente não dar certo. Já passou por esse momento? Já teve essa sensação? O escritor aqui, ele está tão desesperado, pessoal, que ele atribui a Deus as portas fechadas. Dá uma olhada lá que você vai ver. Mas Deus entende esse nosso estado nervoso, de ansiedade, de desânimo, né? Ele compreende esse momento, ele sabe da nossa estrutura. Olha só o que diz em Salmos. Estou com a Bíblia aberta, Salmo 103, versículo 14, que diz assim: Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece perfeitamente as nossas fraquezas, as nossas potencialidades. Ele mesmo sabe que haverão momentos em que a gente vai, poxa vida, ter saúde espiritual para dar e vender, mas ele sabe também que passaremos por momentos difíceis em que parece que a nossa fé beijou a lona, despencou. Essa é que é a grande realidade. Agora, preste atenção nisso que você vai ouvir agora. Existe uma diferença entre murmuração e reclamação. Vou repetir. Existe uma diferença entre murmuração e reclamação. A murmuração, todos nós sabemos, né? A famigerada murmuração é muito ruim, porque de certa forma, pessoal, a murmuração diz que Deus está equivocado na sua vontade, nos seus desígnios. A murmuração, de alguma maneira, diz que Deus é fraco, frágil. Lembra que o povo disse a Moisés no deserto: Poxa, você nos trouxe aqui para morrermos de fome nesse lugar? O povo rebelde estava com saudade da servidão. Eles não criam em Deus, e a murmuração revela no ser humano exatamente isso: falta de crença, falta de confiança em Deus. A reclamação, ela é diferente. Ela é diferente da murmuração. E por quê? Porque reclamar não é pecado, não. Na verdade, a reclamação é uma maneira de tentar entender o que Deus está fazendo. É diferente. Aqui o propósito do escritor, né, o fato dele estar abalado, perplexo com o seu momento, não revela que ele está duvidando de Deus. Ele está apenas desabafando, colocando para fora. E tudo o que a gente precisa em dados momentos é desabafar, é de alguma maneira abrir uma válvula de escape, uma espécie de válvula que alivia a pressão que a gente está vivendo. Mas em nenhum momento reclamar pode ser confundido com murmurar, né? Outras pessoas na Bíblia, por exemplo, reclamaram. Jó reclamou, né? O porquê de tantas tragédias?
Gideão também reclamou por que da nação envergonhada diante do inimigo. E tantos outros, os salmistas, se você dá uma passeada pelos salmos, logo você vai perceber gente que estava reclamando ali ao escrever as composições, os hinos. Salmos são hinos, né? Eles reclamavam também. Dá uma olhada lá e depois você conversa comigo. Eu não creio que Deus se diverte com o sofrimento humano e se cala para ver a gente sofrer ainda mais. De maneira nenhuma, pessoal. Deus trabalha assim e a gente deve respeitar a forma como Ele trabalha, porque Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Se Ele escolheu trabalhar assim, tudo bem, devemos nos submeter ao seu senhorio. Ele é o nosso Senhor e devemos saber que no final tudo vai dar certo. Alguém disse, eu acho que você conhece esse dito popular, né? Que Deus complica, mas depois o próprio Deus explica. Bom, eu creio que Deus trabalha assim, permitindo situações difíceis, porque muitos de nós não aprenderíamos de outro jeito. Essa é que é a grande realidade. Eu fico a imaginar quantas vezes Deus desejou nos ensinar lições sem que a dor estivesse ali presente. Mas creio que nós estávamos, pessoal, você que me ouve e me vê nesse momento, tão distraídos com outras coisas que acabou não rolando. A gente acabou deixando lições preciosas passarem, nós não percebemos. Na dor, por exemplo, nossa atenção todinha se volta para Ele. Já parou para pensar nisso? E é nessa hora que a gente ouve verdadeiramente a voz de Deus. E aprende o que precisa aprender. Porque no final das contas nós precisamos aprender as lições. Em momentos difíceis, amados, quase nunca a nossa atenção é roubada, não é verdade? É por isso que a Bíblia diz que é muito melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há alegria, porque quando a gente sai dessa zona do oba-oba, né, em que geralmente nós estamos distraídos, porque a casa do luto aqui, né, ela simboliza, né, um isolamento, aquele momento que a gente se encontra com a gente mesmo, em que a gente fecha a porta do nosso quarto, né, às vezes não literal, mas que a gente se isola para falar com Deus, para buscar a atenção dele, para colocar toda a atenção só nisso, né? Então, a casa onde a luta é melhor porque a gente tem a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas de Deus muito apurada. Essa é que é a grande realidade. Podemos perceber, portanto, que murmuração e reclamação são coisas diferentes, né? Olha só o que diz o versículo 22. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o caminho que ele encontra para enxergar através da fé um outro cenário. Um cenário, queridos, diferente daquele que se apresenta diante dele. Entenda que o nosso maior desafio ao ler a Bíblia, ao ouvir a mensagem, é colocar em prática os princípios espirituais narrados, revelados. Né? Então nós estamos aqui, por exemplo, diante de uma grande revelação. Qual que é o nosso compromisso? Fazer o que o salmista fez. Reproduzir esse comportamento. Talvez o momento que você esteja vivendo não te dá nenhuma alegria. Muito pelo contrário, você está cercado por preocupação. A ansiedade está praticamente tirando o seu sono, arrancando de debaixo dos seus pés, né, o tapete da felicidade, o tapete da tranquilidade. Então, essa é a estratégia do escritor. Começar, então, a desviar a sua atenção do problema que ele está vivendo naquele momento. Começar a trazer aos seus pensamentos aquilo que um dia trouxe alegria a ele. É fantástica essa estratégia. Na verdade, é uma grande revelação de Deus na vida desse escritor, né? É o caminho que ele encontra para enxergar através da fé um outro cenário, muito inteligente, um cenário diferente daquele que se apresenta diante dele. Pessoal, é bom que nós saibamos
e isso é sabedoria, né? A gente precisa adquirir sabedoria, e às vezes a gente precisa, uma vez que adquirimos essa sabedoria, né, usá-la. Não adianta ter a sabedoria e não usar, né? A gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que traz para nós esse momento de reflexão. Nem tudo na vida é perda, nem tudo é lamento, luto, angústia. Claro que não é. Será que você só chorou? Será que você só perdeu? Se frustrou? Será que todos os momentos da sua vida foram apenas momentos muito ruins? Eu não duvido que muita gente não tenha tido episódios de alegria, muita tragédia familiar, muitos traumas no meio da família. Mas eu acredito que é uma pequena parcela de gente que nunca experimentou felicidade, sorriso, alegria, né? Portas que foram abertas, situações que trouxeram grande alegria, de maneira que a gente então entende que a vida não é apenas perda, não, lamento, luto, angústia, eu repito, não. Quantos episódios maravilhosos nós já vivemos na nossa vida, quantas vitórias nós já cantamos ao longo da nossa caminhada com Deus. Agora, o que a gente precisa fazer? Você que está especialmente mergulhado em problemas agora, talvez você esteja nesse momento tão desesperado e tão desesperada porque você está com um familiar internado, Covid-19, UTI, aquela história toda, entubado, sofrendo, desenganado pela medicina, está desesperado, está desesperada. Eu entendo o seu momento. Quantos momentos difíceis na vida eu tive que amargar. Agora, nós estamos diante de uma estratégia que talvez, se não resolve o nosso problema, mas nos coloca em uma outra dimensão onde nós podemos encontrar alívio e alento, né? Então, a palavra de Deus é tão singela, ela é tão poderosa que ela nos mostra, mesmo não saindo do problema, como que a gente pode encontrar respostas em Deus. E aqui o profeta, ele está dizendo, pronto, se eu olhar para o que está acontecendo aqui e agora, não vou ter motivo de me alegrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou negar a existência do problema, o fato está aqui, mas eu vou, em Deus, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que ele fez, né? Quais foram as memórias que ele trouxe? Será que foi, de repente, o nascimento do filho dele que trouxe uma grande alegria? Você que é pai, será que você pode se lembrar desse momento agora? Será que você pode recordar quanta alegria, né? O momento da gravidez da sua esposa, você que é mãe, o momento em que você viu o seu filho pela primeira vez, o dia do seu casamento, né? Aquele amigo que um dia você conheceu, sabe, gente que Deus um dia levantou para te abençoar, que fez uma diferença enorme na sua vida, né? E que está do seu lado aí até hoje, né? Trazer à memória aquilo que pode dar esperança, aquilo que pode fazer com que os meus olhos eles sejam tirados do foco da dor agora e em Deus eu possa encontrar esse carinho, esse gesto de amor para poder sobreviver a esse momento tão difícil. Tanta coisa boa para lembrar, pessoal, a fim de que a gente possa esquecer um pouco o difícil processo que muitas pessoas estão enfrentando, não é verdade? Nós que somos crentes, nós temos que agir diferente, porque nós temos um Deus que fala com a gente, um Deus que nos dá a direção. Deus está dando uma direção para você hoje. Olha só como que acontece no mundo, pessoal. Para esquecer seus problemas, o que o homem faz no mundo, o homem sem Deus? Ele vai para o bar, ele enche a cara, outros usam drogas, outros tiram a própria vida. Mas nós crentes, nós que cremos em Deus, o que é que a gente faz? O que a gente deve fazer? Nós vamos buscar no passado,
nas lembranças, coisas que possam nos fortalecer no presente, no dia de hoje. E é uma estratégia. O escritor a usou e deixou a dica aqui para nós. É palavra de Deus, pode confiar. Agora, o recado para você é o seguinte: não persevere na tristeza, não fique cabisbaixo. Exercite a sua fé, relembrando coisas boas que um dia você já viveu. E tenha a certeza de uma coisa: vai voltar a vivê-las. Porque o momento que você passa não passa de um momento. Em nome de Jesus, eu já quero aqui dizer, né? Eu já quero determinar que você vai dar a volta por cima. Levanta essa sua cabeça, segue a sua vida em nome de Jesus, porque Ele é com você. E você, quem sabe, né, ainda hoje, pode de repente receber a sua vitória. De repente, de um minuto para o outro, tudo pode mudar, né? Mas enquanto isso não acontece, enquanto não há a decretação da nossa vitória, vamos ficar com as estratégias, vamos ficar com aquilo que nós já aprendemos de Deus, vamos trazer à memória aquilo que nos traz alegria, porque o que nos traz tristeza está aqui diante de nós agora, mas nós não vamos ficar nesse ponto de tristeza, nós não vamos ficar aqui lamentando. Por quê? Porque nós temos confiança em Deus. Use, portanto, a sua fé agora. Saiba que o que você, eu, nós, ouvintes da Rádio Gospel Capital, tivemos de passar, ninguém vai passar no nosso lugar, não. Existem lutas que nós vamos ter que viver, são nossas lutas. Ruim é quando a gente está lutando as guerras das outras pessoas, mas quando nós temos que passar, né, pelo vale da sombra da morte, não tem o que fazer, o pai da gente não vai passar por nós, o pastor não vai passar por nós. Então, se a gente não tem como deixar de passar pela dificuldade, como hoje se vê, poxa vida, eu respeito as pessoas que estão agora enfrentando problemas, dificuldades, porque somente essas pessoas e Deus sabem o que elas estão passando, o que a família está vivendo, estão na verdade meio que acampados no vale da sombra da morte, mas Deus hoje está nos dizendo para usar como uma estratégia a capacidade de trazer aquilo que dá esperança. Se apega com Ele, fica firme no momento das adversidades, levante sua cabeça, passe com elegância por esse momento, e você pode ter certeza que trazendo à memória aquilo que te dá esperança, você vai passar por esse momento com nobreza, com a nobreza de um filho de Deus, tá bom? Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a sua força. E a estratégia de Deus hoje nos aponta um caminho de superação. Que você possa ter no seu coração essa palavra ainda transitando por algum tempo e que você possa usar a mesma estratégia desse escritor que foi inteiramente iluminado por Deus, pelo Espírito Santo dele. Amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar esse louvor agora e na sequência voltamos para iniciar aqui o clamor da meia-noite. Deus abençoe o senhor e a senhora em nome de Jesus.